Olá, o nosso papo de hoje será com a ilustre presença de um estimado amigo meu. Ele que nos últimos meses, quando ainda se era possível viajar tranquilo, esteve com o Papa Francisco no Vaticano, esteve também na França com a comitiva de dois ex-presidentes da República e um ministro da Educação Presidenciável. Ele que é professor da Federal do Paraná, advogado corajoso, muito celebrado entre os pares, ganha projeção ainda maior ao passar a integrar, junto com o Rocha, a defesa curitibana do ex-presidente Lula. E somando a isso, encabeçou em 2018 um movimento, algo novo, de oposição da OAB Paraná com a proposta de democratização da classe, paridade de gênero, por pluralidade e inclusão, por transparência e uma advocacia que não tenha medo de se impor, nem aceite arbitrariedades. Com vocês, o gigante Manuel Caetano Ferreira Filho. Seja muito bem-vindo, Maneco, a esse espaço. Obrigada por ter me dado essa honra. Você é um advogado brilhante, um professor igualmente brilhante, com uma carreira, uma trajetória fantástica. Obrigada pelo convite, e é justamente essa trajetória fantástica que eu queria explorar. Maneco, conta pra gente um pouquinho da tua história, como é que você começou? Oi, Manu, eu quero começar te agradecendo a gentileza de ter me feito esse convite para estar aqui com você, agradecer a gentileza das suas palavras nessa saudação e dizer que realmente é um grande prazer estar aqui com você. E também cumprimentar o pessoal que te assiste, cumprimentar todos que estarão nos vendo ou que estão nos vendo neste momento. E queria dizer para você o seguinte: você me pede para falar sobre a minha trajetória. Eu já disse que eu sou advogado, né? Eu nasci no interior do Paraná, numa fazenda em Paranavaí, na época município de Paranavaí. Hoje seria provavelmente Guaraçal, Terra Rica. Estudei escola rural os primeiros anos, depois fiz o ginásio estadual em Itaúna do Sul e Diamante do Norte, o colégio em Paranavaí, e vim para Curitiba para estudar Direito. Fiz Direito aqui na Universidade Federal do Paraná, de 75 a 79, já lá se vão alguns anos, e recebi o meu diploma em março de 80, 6 de março de 80, e em abril ou maio, abri o concurso para professor de Direito Processual Civil aqui na universidade. Há alguns anos não havia concurso, e era a disciplina que eu gostava, era o professor que eu gostava, o saudoso professor Ivan Ordini Rigg, que depois foi desembargador e foi procurador-geral do Estado. Isso tem alguma coisa a ver com a minha vida também. Mas eu, num gesto mais de inocência do que de coragem, me inscrevi incentivado por vários amigos, principalmente uma mulher, uma grande amiga minha, foi quem me ligou, disse que o concurso estava aberto, que a gente estudava junto, que ela achava que eu tinha jeito para professor e que eu deveria me inscrever. Me ajudou a reunir a documentação. Fato é que 2 meses depois de formado, eu me inscrevi no concurso. Na época não se exigia títulos, não havia nenhum curso de mestrado ou doutorado aqui no Paraná, nem de especialização em Direito Nem tinha essa demanda, né? Até muito recentemente não tinha essa demanda, porque a gente não tinha um público de mestres e doutores, né? Muito grande. Exatamente. Foi mudar recentemente, com os governos últimos. Exatamente. Só mais tarde é que tivemos um mestrado aqui na Federal e eu fiz. Mas então eu me inscrevi e passei no concurso. Era uma vaga. Eu passei em segundo lugar, porque na prova de títulos eu fui superado por um grande amigo que já era professor há mais de 15, 20 anos, era juiz em Maringá na época, mas por circunstâncias que depois eu posso te falar, de imediatamente houve uma greve dos professores e, como resultado, então, o general Ludwig, que era o ministro da Educação, veja que as coisas... General, claro! Nós estamos falando de 80. Lembrando que 80 não é 2020. Foi até uma demanda dos professores. Os então professores colaboradores que não tinham vínculo com a universidade foram admitidos na carreira. Eram muitos, era uma injustiça que havia com eles. Foram admitidos na carreira já no segundo degrau. Então, como o professor, meu grande amigo Edson Ribas Malachini, tinha dado aula como professor colaborador aqui, ele assumiu já o cargo de professor assistente, que era o segundo. O primeiro era auxiliar de ensino. E a vaga do concurso sobrou. Então, de 8 candidatos, eu fui o segundo e fiquei com essa vaga. A vida é assim. Então, fui nomeado em 81 e desde 81, então, eu estou como professor aqui na Universidade Federal do Paraná. Eu costumo brincar que desde 75,
portanto, lá já se vão 45 anos, eu circulo por aqueles corredores todos os anos, nunca me afastei da universidade como aluno ou como professor depois. Falei do professor Ivan Rigg. Assim que eu me formei, o professor Ivan Rigg, que era do Ministério Público na época, foi o procurador-geral do Estado, foi nomeado procurador-geral do Estado, reestruturou a carreira, mudou o nome do órgão e fez o primeiro concurso. E eu, sempre incentivado pelo professor Ivan Rigg, me inscrevi no concurso. E passei no concurso, então, da Procuradoria também, e desde 80, acho que fui nomeado em 81, eu costumo brincar que tive 3 serviços, 3 trabalhos constantes na minha vida profissional, sendo que eu trabalhei antes, desde os 15 anos, desde que saí da minha casa para estudar. Mas desde 80 eu fui professor, procurador do Estado e tinha o meu escritório, porque a legislação da época permitia a advocacia. Então, em rápidas palavras, foi assim que eu me tornei professor, procurador do Estado, fui o decano da Procuradoria por 6 ou 7 anos e depois me aposentei para dar oportunidades aos jovens, mantenho um grande contato, tenho um grande carinho pela Procuradoria-Geral do Estado do Paraná, mas hoje, então, me dedico à universidade e me dedico à advocacia no meu escritório. Sim, em rápidas palavras, eu tenho essa trajetória, assim, essa minha formação. Fiz um mestrado aqui, como eu te falei, não havia doutorado depois que eu concluí o mestrado aqui no Paraná. Eu fiz na PUC, foi um período muito bonito da minha vida, muito gostoso, porque nós éramos 5 amigos, já um pouco avançados na idade. Eu, Jacinto Coutinho, o Edson Ribas Malachini, Alcides Munhoz da Cunha e o Vambier. Nós íamos os 5 toda semana para São Paulo, para aulas lá na PUC, ficávamos juntos no mesmo hotel, nós temos histórias maravilhosas desse período. Fiz todos os créditos do doutorado, mas não defendi a tese, por várias razões, apareceram outros projetos, escrever comentários ao Código de Processo Civil, então acabei não defendendo a tese. E fiz um curso de 1 ano de processo civil na Universidade de Milão, na Itália, em 85, 86. Né? Só celebridade. Por falar em celebridade, então, tem uma coisa... Falando em celebridade? Tem uma coisa que eu gosto muito. Quando eu fui para Milão, o famoso professor Liebman, que era o mestre de todos nós em processo civil, ainda estava vivo, aposentado, mas vivo. E eu fiz umas 3 ou 4 visitas a ele na casa dele, tenho fotos com ele. Era uma pessoa maravilhosa, gostava muito de brasileiros, porque ele viveu aqui 5 ou 6 anos em São Paulo. Então, convivi com o professor Liebman e que me cedeu a sala dele na Universidade de Milão para que eu estudasse. Eu ia todo dia de manhã para a universidade, ficava o dia inteiro na sala do professor Liebman, que estava aposentado. Nossa, Maneco, você precisa me mandar essas imagens, entendeu? Eu preciso explorar a sua imagem aqui nesse meu Instagram para eu ganhar mais seguidor, porque, olha, gente, é muita fama, é muito sucesso. Mas, viu, conta para mim um pouquinho. Vamos falar um pouquinho de algo novo? Pode ser? Pode. Podemos conversar sobre... que é um período também maravilhoso das nossas vidas. Foi quando a gente se conheceu, né? Que foi o nosso momento de movimento, né? Como que veio? Como que surgiu? Como que veio todo o contexto da ideia? Quais foram as críticas que surgiram dentro do bojo da advocacia que fez com que você e um time de advogados, né? Vocês encabeçaram esse movimento. Eu vim na caminhada, eu vim na busca, eu vim quando a coisa estava acontecendo. Mas assim, houve um momento em que vocês falaram, não, pera, tem coisa errada. Tem coisa que a gente tem que dar uma mexida aqui nessa água. Vamos turvar um pouquinho essa água. Quando que foi? Como que foi essa construção do movimento e das linhas básicas dele? Manu, de uma certa forma, eu sempre tive uma postura um pouco crítica, digamos assim, em relação à OAB aqui no Paraná. Sempre achei e continuo achando a OAB um pouco elitizada. Eu tenho bons amigos que são bons advogados, bem-sucedidos, e que pertencem a esta administração da OAB, que, como você sabe, nós repetimos muito na campanha, está à frente da OAB há mais de 40 anos, 40 e poucos anos. Eu sempre achei isso um pouco complicado. Numa das eleições em que houve oposição, porque em muitas delas a chapa 11 de agosto, conhecida, era chapa única, mas numa das oposições do meu grande amigo Marlos Arnes, eu fui convidado insistentemente por alguns amigos, por ele e por alguns amigos, para fazer parte da chapa. E cheguei mesmo a pensar em fazer parte da chapa naquela época, mas por algumas razões acabei ficando de fora daquela eleição. Até porque, isso é importante, na época eu e alguns amigos achávamos
que poderíamos, já que era muito difícil, como é, você sabe disso, superar esse grupo que está muito sedimentado na OAB, que nós pudéssemos, por dentro, fazer parte, ingressar no grupo, quem sabe, e tentar dar uma arejada na OAB. Eu fui convidado algumas vezes para fazer parte da chapa na 11 de agosto, mas por essa postura eu fiquei fora. Eu depois aceitei, mas quando eu aceitei, isso tem já uns 10 anos, então eu estava há 30 anos na advocacia, quase, e não fazia parte da OAB por essas razões que eu estou te explicando. Mas acabei aceitando, então, um convite que me foi feito para fazer parte do Conselho Estadual. Eu tenho um bom amigo, entre outros, da 11 de agosto, que é de Londrina, no plano pessoal. Temos uma boa amizade, que é o Alberto de Paula, foi um dos que me convidaram para fazer parte. Em resumo, eu acabei entrando para o Conselho Estadual da OAB do Paraná. Na eleição seguinte, me pediram, eu aceitei, fui para o Conselho Federal. E então tive esses 2 mandatos. Mas eu percebi, com todo o respeito que você sabe que eu tenho pelos que pensam de modo diferente, que não era possível aquele sonho que a gente tinha, aquela possibilidade de tentar mudar por dentro. E aí, na eleição seguinte, eu fiquei fora, e na última eleição, um grupo de amigos que você conhece, o Carlos Frederico Marés de Souza, que foi meu companheiro de concurso na Procuradoria-Geral do Estado nos anos 80. O Marés tinha recém-chegado de um período que ficou fora do país, como vocês sabem, com a ditadura militar ele teve que ficar fora, voltou e fez o concurso da Procuradoria. O Marés é um grande amigo, aí sim temos muita afinidade. Marés, a gente precisa trazer aqui para esse talk show. Ah, será maravilhoso. Será muito melhor do que essa conversa comigo. Não, acho que estamos só com gigantes aqui. É uma pessoa maravilhosa. E aí, então, conversamos com outros professores ali da Universidade Federal, alguns, não quero vinculá-los ao nosso grupo, com outros grandes amigos, como o Luiz Carlos Rocha, como o Nasser, e afinal, e amigas também, né? Nós, como você sabe, temos várias. A nossa chapa, por influência sua, quero dizer também, fez questão de ter 50%, pelo menos, de mulheres integrando o nosso grupo que disputou a OAB. Então, aqui em Curitiba, com esses amigos, com essas amigas, nós pensamos em montar um grupo para disputar as eleições da OAB. Sugestão de algum colega, esse grupo se chamou Algo Novo na OAB do Paraná, e nós, então, montamos uma plataforma com ideias. O objetivo principal porque o grupo continua existindo, como você sabe, o grupo se reúne, o grupo pretende, se tudo der certo, disputar uma próxima eleição. Não temos candidato ainda, evidentemente, não temos chapa montada, o grupo, mas é uma deliberação do grupo, se for possível, e isso provavelmente será, disputar as próximas eleições. E é um grupo que quer democratizar a OAB. Como eu disse, a OAB do Paraná é uma OAB um tanto elitizada, tem gente que está ali há mais de 20 anos, 25 anos, né? E eles acham que isso é importante, que precisa ter experiência, nós pensamos um pouco o contrário, mas a ideia é dar uma arejada na OAB, é democratizar a OAB aqui no Paraná. Você sabe, hoje existe uma diferença fundamental entre a condução da OAB no Paraná e a OAB federal, há uma diferença muito grande, a gente pode falar um pouco sobre isso, mas a ideia deste grupo é trazer todos os advogados, tentar representar todos os advogados do Paraná, dos mais famosos, dos mais importantes, dos mais velhos, dos mais experientes, até os mais jovens advogados, porque nós achamos que, de fato, é preciso que a OAB cative esses advogados, chame esses advogados, porque durante a campanha eu percebi que há muita gente desiludida com a OAB, há muita gente que não se sente representada pela OAB. E o nosso grande objetivo é esse, é trazer a OAB para todos os advogados e, tanto quanto possível, todos os advogados também para a OAB. Foi uma campanha, bem, eu fiz parte, né? Lógico, eu conheci tudo isso a partir do esqueleto da coisa acontecendo. Mas foi uma campanha guerreira, porque a gente pautou necessidades que eram urgentes já de muito, né? E foi muito importante trazer isso, porque também possibilitou que eles acabassem se revendo em algumas coisas, né? Não levamos, mas isso possibilitou que houvesse revisões. Quer dizer, não foram críticas vazias, não eram coisas
desnecessárias. Reconhecer que a OAB é um ambiente plural e que precisa de democracia interna, inclusive, isso é, inclusive, um passo para crescimento, né, dentro da própria classe. Por falar nisso, né, Manu? Você falou de democracia e de algumas coisas que podem mudar a partir da nossa campanha, mas outras há muita resistência. Há poucos dias, um encontro aqui da OAB do Paraná para falar sobre democracia, etc. E tal, tinha uma mesa lá com 8 ou 10, 12 pessoas, eu acho, todos homens. Né? A OAB do Paraná, apesar de hoje metade dos advogados ou das advogadas serem mulheres, nunca teve um presidente mulher, uma presidenta, eu gosto desse termo, uma presidenta mulher. E a presença da mulher ainda é pequena, mas, sem sombra de dúvida, a nossa campanha, a nossa prática de montar uma chapa com metade de mulheres, pelo menos, porque eu acho que poderia ser mais, isso implica alguma mudança. Então, alguns aspectos, ou muitos aspectos ainda na OAB, realmente precisam ser democratizados. É necessário uma democracia interna. Isso reflete positivamente também na classe, né? Porque passa a representar a classe de modo real também, né? Passa a trazer esses espaços para a discussão institucional também, né? É importante isso. Maneco, você sempre comenta sobre, e você também mencionou agora sobre a questão da diferença da condução que se faz a partir do Conselho Federal com o Conselho Estadual. Você queria pode falar um pouquinho para a gente? Desse conflito? Claro. Até para explicar essa estrutura para a gente. Tá. A OAB, enquanto instituição, tem uma importância fundamental na sociedade brasileira, na política brasileira. Né? São vários os momentos históricos em que a OAB teve um papel fundamental, isso é sempre lembrado, na redemocratização do país, para usar uma expressão que abrange muitos momentos históricos. E a participação da OAB, portanto, é fundamental. E nós tivemos, durante algum tempo, também do Conselho Federal, eu vou dar essa expressão, uma OAB conservadora, né, apegada a teses mais conservadoras e politicamente mais conservadoras. O atual presidente ele tem uma visão muito mais democrática, politicamente falando, da sociedade, uma visão mais avançada de vários aspectos. Do papel da advocacia também. Com a própria advocacia. Ele tem tido manifestações fundamentais neste momento político complicadíssimo que nós enfrentamos, né? Delicadíssimo. Nós passamos por um processo político hoje muito preocupante até, e o nosso presidente tem tido posturas, no nosso modo de pensar, eu me refiro aqui meu e da Algo Novo, posturas adequadas, com as quais nós temos manifestado concordância. Curiosamente, no Paraná acontece exatamente o oposto. Né? Nós temos ainda hoje no Paraná uma OAB apegada a teses conservadoras, a posturas conservadoras, entre vários aspectos, no plano político, no plano de igualdade racial, de igualdade de gênero. Então, nós temos essa postura ainda. E tem havido conflitos que eles tentam administrar, mas são evidentes, entre as posições assumidas pela OAB Paraná e as posições assumidas pelo Felipe Santa Cruz, pelo Conselho Federal. Suponho que lá também, eu estive lá 3 anos, as coisas não sejam assim tão pacíficas também. A gente sabe que o presidente enfrenta alguma dificuldade para fazer valer essas suas posições. Então, nós temos algumas posturas, a gente poderia dar exemplo. Nós estamos falando de advocacia. Apesar das opiniões de alguns, a Operação Lava Jato hoje fica claro para nós aqui, advogados brasileiros, que foi uma operação em que os advogados foram muito desrespeitados. Houve muita violação às prerrogativas dos advogados, houve muita criminalização da advocacia, houve muito tratamento autoritário em relação aos advogados, mas principalmente a violação das prerrogativas dos advogados. E a OAB aqui do Paraná sempre teve uma postura de apoio a esta dita operação. Eu me lembro que, quando eu estava no Conselho Federal, um dos colegas, são 3 conselheiros federais, 3 ou 4 ou mais vezes insistiu, já naquela época, eu estou falando de 9 anos atrás, 8 anos atrás, que o Conselho Federal fizesse uma nota de apoio à Operação Lava Jato no Paraná, de apoio ao juiz Sérgio Moro, e, felizmente, o Conselho jamais aceitava sequer discutir.
mas ele insistiu algumas vezes com essa postura. E que é algo, eu entendo, um pouco contraditório, você manifestar apoio a uma operação que desrespeitou totalmente os advogados, hoje isso está claro, né, que criminalizou a advocacia. Então, enquanto que no Conselho Federal, a postura do presidente, pelo menos, tem sido outra, com relação ao atual governo, que viola o sistema constitucional, que viola o Estado democrático de direito, que ameaça a ruptura com a democracia. O Conselho Federal, o presidente do Conselho Federal tem sido firme. A OAB do Paraná, não. A OAB do Paraná, de fato, pelo menos se omite. Quando deveria se manifestar, não se manifesta a respeito de momentos importantes da nossa vida. Ela esquiva, né? Ela se tornou esquiva, porque, veja, a Lava Jato foi um show de horror para a advocacia e para a legislação, e para qualquer sistema de garantia constitucional. Ela foi um completo show de horror de exceção mesmo. E toda a condução que foi feita é um pouco assustador imaginar que um órgão de classe, justamente o órgão de classe da defesa, que preza por essas garantias, pela democracia, e que é tão necessário num momento, ainda mais num momento como o nosso, histórico, que a gente está vivendo agora, e que a Lava Jato ajuda muito a contribuir para que esse momento aconteça da forma que acontece, fica, enfim, evidente, né? Maneco, falando em Lava Jato, podemos falar? Podemos conversar abertamente, Manu. Você... Aqui não há limite para esse nosso Não há limite. Você que talvez seja representante, né, advogado e amigo, talvez da maior figura da Lava Jato, uma das maiores vítimas dessa perseguição do judiciário, do lawfare, inclusive, né, já existe aí tese sobre isso. Conta pra gente um pouquinho como é que foi atuar num processo tão delicado, e são processos, né? São processos plurais. Se puder, claro, se for adequado, falar um pouquinho dessa relação toda. Claro, Manu, posso falar assim, falo com prazer, até porque é um dos momentos que eu acho importantes e muito prazerosos da minha vida pessoal e da minha vida profissional também. Como nós falamos agora há pouco, na Lava Jato, todas as garantias inerentes ao devido processo legal foram violadas. Todas, absolutamente todas. E o processo do ex-presidente Lula é o mais emblemático, é o processo que fez com que tudo o que aconteceu nos bastidores da Lava Jato pudesse vir à tona. Então, eu entrei na advocacia, na defesa do ex-presidente Lula, da seguinte forma: eu fui procurado. O meu grande amigo Juarez Cirino dos Santos, um grande amigo mesmo, que andou aí por Londrina, foi professor em Londrina, depois foi para o Rio de Janeiro, um dos grandes professores de direito penal, de criminologia do nosso país. Você que se dedica a essa área sabe muito bem disso. O Juarez estava na advocacia e, por alguma razão, saiu da equipe de advogados. Eles precisavam de alguém para acompanhar o processo aqui em Curitiba e no Tribunal Regional Federal, dar um apoio no Tribunal Regional Federal também. Foi assim, então, que eu fui procurado pelo Cristiano Zanin, pelo Dr. Roberto Teixeira, que é sogro do Cristiano Zanin, e pela Valesca, que é do escritório, a esposa do Cristiano também, procuraram-me, e eu aceitei com muita alegria, porque já no impeachment da presidenta Dilma, nós tínhamos feito um trabalho forte aqui no Paraná, contrário. Você deve lembrar daquele Circo da Democracia, que, aliás, foi ideia do meu amigo Carlos Frederico Marés de Souza. O Marés tem um relacionamento muito forte com o pessoal circense, e aí, então, ele deu essa ideia, que foi uma ideia maravilhosa. Então, nós temos alguns atos, alguns movimentos contrários ao impeachment. Eu nunca fui filiado ao PT, nunca fui filiado a nenhum partido político, mas, evidentemente, sempre tive atuando politicamente na esquerda. E, nos últimos tempos, ao lado do PT. Quase me filiei ao PT quando voltei da Itália, em 86, mas, por alguma razão, também na época, o pessoal da universidade, eu era da Associação dos Professores, fui da diretoria a algumas gestões, quase todos eram petistas na época, mas, por alguma razão, acabei ficando de fora, mas sempre ligado ao PT. Fui advogado em algumas campanhas, tenho grandes amigos no partido, talvez em razão disso, pela afinidade ideológica, porque eu tinha me encontrado com o ex-presidente Lula uma ou duas vezes em público, não o conhecia pessoalmente, e ele tem repetido isso sempre de uma forma bem carinhosa.
Mas me procuraram, então eu passei a advogar, provavelmente em maio de 2017. O Lula foi preso em 2018, eu comecei quase um ano antes no processo. É interessante porque eu tinha resolvido ficar um período fora do país para estudar um pouquinho, para descansar também, 3 meses fora na Toscana, eu adoro a Itália desde que fui para lá, e eu estava lá quando recebi a notícia que o subestabelecimento tinha sido juntado. Então, retornei, antecipei um pouco a viagem, mas passei a advogar e acompanhei os processos. A minha aproximação com o ex-presidente Lula se deu de forma definitiva, lamentavelmente, por um lado, quando ele foi preso. Com a prisão, havia necessidade de alguém que estivesse aqui constantemente, foi feito todo um acordo, na época, com a Polícia Federal, e um acordo legal, e o presidente Lula podia receber visita dos advogados todos os dias. Esse era o regime da Polícia Federal, não era nada especial para É isso. absolutamente necessário também, né? Porque um Sem sombra, processo tão conturbado como esse, é importante haver a verificação do mínimo de legalidade numa execução dessa, né? E a própria sentença do juiz Moro que condenou reconheceu o direito dele ficar numa sala especial equivalente a uma sala do Estado-Maior do Exército. O que, de uma certa forma, fez com que ele ficasse numa solitária, porque ele ficou aqui em Curitiba sozinho, preso. Então, eu fui a primeira vez visitá-lo, ele chegou aqui, acho que no sábado, na segunda o Zanin estava por aqui ainda, ficou com ele. Na terça-feira foi o primeiro dia que eu fui visitá-lo, que para mim é um dia importantíssimo da minha vida, porque, de repente, eu entro na sala, parecia algo absolutamente surreal, né? O ex-presidente Lula preso ali na Polícia Federal. Então, eu passei a visitá-lo, esse nosso primeiro encontro. Já foi um encontro maravilhoso, mais tarde eu soube que houve uma empatia muito grande, de minha parte já havia, né? E com isso eu passei a ter esta alegria, eu diria, não foi um compromisso, não foi nenhum sacrifício, de me encontrar com o ex-presidente Lula todos os dias, dentro da sala da Polícia Federal onde ele estava. Como eu ia de manhã e de tarde, isso pesava um pouco, porque eu tenho meu escritório, eu tenho minhas aulas, afinal, e também porque havia necessidade. O Luiz Carlos Rocha, meu grande amigo, talvez o meu melhor amigo, meu primo, né? Nossos pais eram irmãos, e o Luiz Carlos Rocha, que já tinha tido uma participação na minha ida para a defesa. Ele era amigo do Dr. Roberto Teixeira e já participou um pouco. Mas o Rocha também, 2 meses depois, ou 3, ingressou no processo e passou, então, a fazer a visita. Nós ficamos, ele indo de manhã e eu indo à tarde, visitar o presidente Lula durante esses 580 dias, salvo sábado e domingo, embora em alguns casos a gente tenha ido lá também. Então, foram momentos marcantes da minha vida, da dele, obviamente. Você deve imaginar o que deve ser para um homem como ele, ficar 580 dias numa sala solitária. Neste período, a gente percebe que a vida é assim, ele perdeu vários bons amigos, perdeu entes queridos da família, como nós sabemos, mas tivemos momentos também, por incrível que pareça, a grande maioria, momentos de alegria. Eu nunca vi, ter repetido isso, o ex-presidente Lula de cabeça baixa. Eu nunca o vi com alguma aparência de depressão, que havia uma preocupação com relação a isso. Ele sempre estava animado, isso é notório, todos que iam lá saíam para falar ali na vigília e saíam dizendo, eu vim aqui, isso eu ouvi de um deputado do Europarlamento, que agora é o ministro das Finanças na Itália, o Roberto, já vou me lembrar o sobrenome do Roberto, ele disse, eu vim aqui para trazer apoio e saí renovado, saí com energia, eu quero voltar a trabalhar na política e tal. Então, o Lula deixava todo mundo animado que ia lá. Essa era a tônica do que sempre acontecia. Mas então aí eu passei, além de trabalhar nos processos, a fazer essa visita junto com o Rocha todos os dias, o que evidentemente proporcionou o nascimento de uma grande amizade. Hoje é um grande amigo, ele tem repetido isso, ele tem uma gratidão muito grande. Eu digo a ele que não precisa ter, que a gratidão é minha. Mas aí passamos a acompanhar os processos, fazer as defesas. Estive lá no Supremo quando foi julgado aquele famoso habeas corpus, que poderia ter dado a liberdade a ele, só veio dar 580 dias depois. Mas acompanhei os processos e acompanhei também um pouco esse momento da vida pessoal dele. Fiz amizade com o pessoal da Polícia Federal. Hoje eu tenho pelo menos 2 bons amigos que são policiais federais. A vida é assim. E eu arriscaria dizer que são bons amigos do Lula também, né? Porque ele tratou bem todo mundo e foi tratado com respeito. Né? Isso a gente diz. Foi tratado de forma profissional, foi tratado com respeito. Não houve,
por parte dos agentes da Polícia Federal, não houve desrespeito a ele, não. Sempre tratavam bem, dava o tratamento de um ex-presidente, de um líder, e ele tratava todo mundo com muita cortesia. Eu sou testemunha de que havia muita admiração por ele dentro da Polícia Federal. Gigante, não tem como, né? E é interessante, sabe, Maneco, porque assim, para além da história pessoal, obviamente que isso é algo de vocês e fantástico saber, isso é algo também politicamente dentro da história da democracia brasileira que tem um efeito muito grande, né? Todo esse período que aconteceu, tipo, a sua história, ela está entrelaçada necessariamente com os fatos recentes que atacam e que afetam a sociedade brasileira, né? Sim, sem sombra de dúvida, né? Apesar da suspeição, que agora é notória, né? Mas o Lula foi, de fato, talvez um dos maiores líderes da política brasileira de toda a história. É hoje, e eu fui testemunha neste período, Manu, o Lula recebeu ex-chefes de Estado, o Lula recebeu ministro de governo da Europa, aqui do Brasil. Você deve imaginar a maravilha que foi eu estar ao lado dele e do Pepe Mujica, dois velhinhos ali conversando, cada um da sua experiência, falando da sua vida. E assim foram com vários ex-chefes de Estado. E nessa viagem que nós fizemos para a Europa agora, o prestígio que o Lula conserva, além de ter sido recebido, convidado a ir lá pelo Papa, na França teve um dia que nós tínhamos uma reunião com 2 ou 3 ex-chefes de Estado, com 2 ou 3 ministros do atual governo, presentes ali para conversar com o Lula, indo no hotel, uma sala especial em que ele estava. Então, e sem contar as pessoas que receberam. Nós tivemos um encontro em Paris com mais de 600 pessoas, um encontro em Berlim com mais de 700 pessoas, lá querendo conhecer e levar o seu apoio ao ex-presidente Lula. Então, ele faz parte realmente dessa história brasileira de uma forma marcante, muito marcante. Sim. Ah, que bom, fico feliz demais em saber, em ouvir tudo isso e poder passar isso, porque assim, é muito mais do que meramente uma questão processual, né? Também são afetos que se relacionam e que demonstram, enfim, todo o comprometimento entre as pessoas que estão envolvidas no crescimento e no desenvolvimento. É muito lindo saber de tudo isso e poder ouvir com tanta, enfim, né, com tanto entusiasmo tudo isso. Maneco, eu infelizmente tenho que encaminhar a nossa entrevista para o fim. Então eu queria te perguntar, o que mais que você quer falar um pouquinho para a gente? O que mais que você acha importante de dar desse recado nesse momento em que a gente está tendo direitos sendo tomados, direitos que estão... Enfim, que o Brasil tem esse caos todo. Vocês estiveram na Europa um pouquinho antes de tudo fechar, né? De tudo parar, e agora que a gente está no meio de uma pandemia, a gente está no meio de situações tão delicadas, tão excepcionais, e a gente ainda vive num momento político tão excepcional. O que você acha que tem que ser, ou que pode ser o papel, tanto da docência quanto da advocacia, enfim, umas palavras aí de entusiasmo para a gente. Tá bom, Manu. Nós vivemos esse momento, vários comentam, a gente tem comentado, a gente não imaginava que passaria, né, por uma experiência como essa. Os mais velhos que a gente, os mais jovens, nós temos conversado e vivemos essa crise mesmo dessa pandemia, que tem feito a humanidade repensar um pouco, né? O Lula tem dito que a humanidade havia perdido o humanismo e precisa recuperar o humanismo, a expressão dele. Então, parece-me que tudo isso veio para que nós repensássemos um pouco a nossa vida, né? A nossa relação com a natureza, com a nossa Pachamama, com a nossa terra, com a nossa irmã terra, como diria Francisco de Assis. Quer dizer, tudo isso está, e principalmente também o relacionamento entre nós, seres humanos. Isto trouxe, digamos assim, essa possibilidade da gente refletir. É lamentável tantas mortes, a gente sempre se refere às famílias. Hoje, praticamente cada um de nós conhece alguém, um amigo, uma família, que morreu em razão do coronavírus, e isso é muito lamentável. Mas aqui no Brasil teve esse impacto terrível, que foi um governo absolutamente despreparado para enfrentar essa situação. Por mais que nós imaginássemos, nós que fomos oposição, que não seria um bom governo, infelizmente essa situação veio a demonstrar que era pior do que a gente podia esperar, como todos nós sabemos. Então, nós vivemos hoje uma situação em que temos que enfrentar essa pandemia, falando
de longe, eu sei que você é tão afetuosa, né? Te conheci num bar aí em Londrina, quando fui te convidar para ser a vice na nossa chapa, né? E nós estamos constrangidos a falar à distância, sem poder nos abraçar, nos tocar. E tudo isso pode acarretar uma mudança muito grande nas sociedades atuais. Não sei qual vai ser a condução disso, não sei qual vai ser o resultado disso tudo. Mas o fato é que nós precisamos viver este momento. E você disse, eu sou muito otimista, Manu. Eu acho que a gente precisa aproveitar as dificuldades que a vida nos oferece para criarmos possibilidades de melhorar a própria existência, a nossa própria vida. Então, neste momento, me parece fundamental que a gente tenha que ter muita solidariedade, que nós nos sintamos responsáveis uns pelos outros, porque a salvação agora não é individual com relação à doença, nós precisamos ter consciência disso, né? Eu tenho ficado em casa, fechei o meu escritório no dia 13, 14 de março, e estamos até hoje trabalhando de casa. Se depender de mim, não voltaremos logo, porque há uma pressão econômica muito forte para que nós voltemos a uma normalidade que não é possível ainda, eu temo muito. Nesse ponto eu não sou tão otimista, eu acho que o pior ainda está por vir, infelizmente, com relação ao agravamento da crise. E ao lado dessa solidariedade humana de estarmos juntos, lutar pela defesa da nossa democracia. Todos os dias nós temos um presidente que agride os direitos fundamentais, que agride as minorias, que agride as mulheres, que agride negros, né, que agride pretos. Afinal, se falar, então, se nós formos para a questão de gênero... genocídio indígena. Exatamente, é isso mesmo. Então, é preciso que a gente cuide da nossa democracia, mas eu aprendi isso, posso dizer isso com o Lula, cuidar da democracia do Estado significa cuidar do povo, cuidar da sociedade. Então, é preciso que a gente, neste momento, através dos mecanismos institucionais que nós temos, a própria democracia, que nós possamos trabalhar para evitar que haja uma ruptura na nossa democracia, utilizando os mecanismos. Fala-se muito em impeachment, por que não falar? Se for o caso, se houver crime de responsabilidade, aliás, eu quero dizer que eu fui de uma comissão do Conselho Federal da OAB, que fez um parecer, uma comissão com 5 membros, dizendo que a presidenta Dilma não tinha cometido crime de responsabilidade. Esse parecer foi o parecer aprovado por uma comissão, na época, então, do Conselho Federal. Depois, no plenário, prevaleceu outra opinião, como nós sabemos. Mas eu te diria o seguinte, neste momento, Manu. Vamos cuidar de nós mesmos, cuidar das pessoas que nós amamos, e eu acho que nós devemos amar todas as pessoas, essa é uma posição minha, algumas que estão mais próximas, cuidar muito desta nossa democracia, desta nossa sociedade, buscando os mecanismos constitucionais de que nós dispomos para, se for o caso, inclusive com uma intervenção mais grave, mas tudo isso para preservar a nossa democracia. Eu ainda sou de uma geração que lutou muito para que fosse restabelecida a democracia no Brasil. Eu um pouco menos, mas já disse, o nosso amigo, por exemplo, o Marés, sofreu muito, teve que ficar fora do país com seus filhos, com a sua esposa, com a sua família, e nós não podemos permitir que tudo isso seja desmantelado de uma hora para outra por ação e obra de uma pessoa que já mostrou que não tem equilíbrio emocional, não tem equilíbrio mental. Então, eu te diria o seguinte, vamos cuidar de nós mesmos, vamos cuidar da nossa sociedade, vamos cuidar das pessoas que amamos, vamos cuidar da nossa OAB, vamos cuidar do nosso algo novo, para que a gente possa, de fato, viver numa sociedade... Eu gosto muito, muito, meus alunos sabem disso, do artigo 3º da Constituição Federal. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Erradicar a pobreza, diminuir as desigualdades sociais, evitar toda e qualquer forma de discriminação. É essa sociedade dos nossos sonhos, que foi sonhada pelos nossos constituintes e que nós podemos criar. Nós podemos, ela está ali adiante, nós podemos alcançá-la. Parece que vivemos, depois de muito avanço, um período de retrocesso, mas a história é assim. Eu não tenho dúvida de que nós avançaremos. E vou lembrar aqui de uma mulher maravilhosa, de uma paranaense, a poeta Helena Collodi, que tem tantos versos maravilhosos, mas um deles diz:
para quem caminha ao encontro do sol é sempre madrugada. Então, nós estamos numa madrugada, o sol nos espera ali. Por mais que alguma chuva, alguma tempestade venha, nós alcançaremos o sol, que neste caso significa uma sociedade justa, uma sociedade onde todos nós possamos viver com dignidade, onde as distâncias sociais não sejam tantas, as desigualdades sociais não sejam tantas, que as pessoas tenham condições de vida digna, não vou dizer mínimas, não, condições de uma vida digna, que é possível, o nosso país permite que nós possamos viver todos com dignidade. E é este o nosso grande sonho, minha amiga, que eu sei que é o teu sonho também, que é o que nós queremos para as pessoas com quem nós convivemos, que nós tantos amamos. Maneco, que delícia te ouvir, que felicidade ouvir suas palavras e mostrar como a democracia não é algo estanque, não é uma palavra vazia, mas é algo que a gente consegue trabalhar e que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que lutar para que ela seja mantida, porque ela não é só uma palavra e ela consegue ser esgarçada com muita facilidade quando qualquer desequilibrado acaba tomando de assalto o país, nos tornando todos reféns, né? E nesse papel é fundamental, tanto nessas nossas duas atividades, né? Tanto a docência quanto a advocacia. Maneco, muito, 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 muito obrigada pelo teu tempo, muito obrigada pelas palavras, foi uma satisfação estar aqui contigo. Um beijo para ti, um beijo para tua família querida, fique bem, cuide-se e acho que é isso. Obrigado a você, Manu, fique bem, cuide-se, porque nós precisamos muito de pessoas como você, com a tua juventude, com o teu conhecimento, com a tua consciência social. Continue fazendo esse trabalho maravilhoso que você vem fazendo na advocacia, na docência, agora um pouco também nas redes sociais, na comunicação. É fundamental que pessoas como você desenvolvam essa luta que você vem desenvolvendo. Eu quero te agradecer, então, mais uma vez, por participar desse momento aqui com você e dar um beijo grande, um abraço grande nas pessoas que estão nos vendo neste momento também. Obrigado, minha amiga. Felicidade. Imagina, eu que agradeço. Fica aí, eu vou dar uma pausezinha e a gente vai dar um tchau geral, mas você fica comigo, tá bom? Um beijo. Tá bom. Beijo. Tchau.